Sim, no ar, telescópio de número 123. Olha que número maravilhoso, Rodrigo. 1, 2, 3. Me lembra aquele hino do... Como chamava? Rick Martin? Estamos juntos pela 123ª vez e eu dou as boas-vindas a ele, Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, tudo bom. Obrigado, Hernani. Obrigado pela apresentação mais uma vez. Dessa vez sem nenhum elogio. Eu fico feliz por isso. Tá cada vez melhor aí. Você ficou feliz que faltou elogio? Eu pensei em... É porque eu tô sendo irônico, né? Entendi. Captei a sua mensagem, amado mestre. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí, onde vocês estiverem, quando vocês estiverem. Um beijo. Legal. E olha, hoje como a gente tá num número, não sei, assim, cabalístico, a gente vai começar de um jeito diferente, a gente vai ler a Bíblia. É uma coisa que a gente não faz muito aqui nas aberturas, por exemplo. É bom. Se quiser orar também. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu li Colossenses 3, de 11 a 14. Em nosso contexto, as palavras de Paulo aos Colossenses parecem cada vez mais desafiadoras. Porque quer sejamos de Paulo ou de Apolo, a convivência, que um dia pareceu simples, tem se tornado cada vez mais complexa. Lembramos que Jesus reuniu em seu grupo um zelote e um publicano, era amigo de Pedro e de João, e que em suas últimas orações pediu ao Senhor que mantivesse toda essa diversidade de ser e pensar unida como ele e o Pai são unidos. Então, como encarar o desafio de manter a igreja unida em um contexto cada vez mais polarizado? Como respeitar e conviver com a diversidade de opinião e pensamento sem ferir os fundamentos da nossa profissão de fé? Qual a contribuição que a unidade e união da igreja pode dar à nossa sociedade? Para conversar conosco sobre esse assunto tão light, nós recebemos hoje o teólogo e doutorando em ciências da religião e autor de livros também, Tiago Melo, a quem eu dou minhas boas-vindas e agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite. Cara, que legal estar com vocês. E aí, pessoal que está ouvindo a gente, como é que vocês estão? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Hernani. Muito legal estar com vocês aqui. Vai ser um prazer bater esse papo aí. Instilar algumas heresias para esse povo que está ouvindo a gente. Gostei de você, Thiago. Thiago, você perguntou como vocês estão e provavelmente, se essa pessoa vive nesse julho de 2022, que a gente está praticamente gravando esse programa, provavelmente ela vive nesse contexto que eu disse na introdução, de um país e uma sociedade profundamente polarizada, né? Avizinhando-se as eleições presidenciais e legislativas também, a gente está nesse contexto aí de extrema polarização e não precisa ser didático, todo mundo entende praticamente. Basta ter acesso à internet que você tem acesso a todo tipo de diversidade de opinião e de polarização das mais extremas possíveis, e isso, obviamente, também entrou na igreja e faz parte da igreja, né? Você fala sobre, né, nas suas pesquisas, seus livros, você fala sobre fé pública, fala sobre profissão de fé, fala sobre a relevância social que a igreja tem, e eu queria primeiro suas impressões, suas observações sobre essa polarização dentro da igreja, né, sendo talvez até mais direto, como que a gente consegue fazer da igreja ainda um ambiente diverso, onde a gente consiga conviver e se respeitar mesmo dentro desse contexto tão polarizado. Olha, então, nada fácil, assim, né? Simples assim. É uma coisa simples, né? Tranquila, né? Bom, enfim, essa questão é muito abrangente e muito importante. Eu creio que pensar na diversidade seja talvez um dos temas centrais de hoje, pensando em termos de teologia. Porque já se esgotou o tempo onde as nossas respostas teológicas doutrinárias, elas respondiam às questões das pessoas do dia a dia, né? A gente hoje tem, por exemplo, preocupações que são muito legítimas e que pouco da igreja pensou nisso ainda, pelo menos de forma sofisticada. Questões como, por exemplo, como é que eu posso lidar com pessoas divergentes,
pessoas de diferenças políticas muito fortes, muito gritantes. Por exemplo, como que pessoas que votam em Bolsonaro podem ter uma comunhão com pessoas que votam no Lula, né? Só colocar duas figuras aqui proeminentes, apesar de que a comparação não é simples assim, né? As figuras não são comparáveis, né? Mas, enfim, só para que a gente possa ter um exemplo aqui. Como é que isso cabe dentro do discurso teológico? Eu acho que para muita gente isso nem faz parte do discurso teológico, né? Ou seja, a teologia nem tem que se preocupar com isso. A teologia se preocupa com Deus, né? Aquilo que a gente vive aqui, a gente resolve por a gente mesmo. Mas no século XX, só para dar um contexto de repente mais histórico, né, bem rapidinho, o século XX mostrou para nós que a teologia ela fala menos de Deus e mais do ser humano, né? Porque quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre a nossa compreensão sobre o que Deus diz sobre ele e não sobre o que ele é, né? E isso diz para nós então que as questões sociais e políticas são assuntos propriamente teológicos, porque são da natureza do ser humano, é da natureza do ser humano discutir as questões da sua vivência a partir da sua lógica religiosa. Então, enfim, eu sei que eu estou entrando em assuntos aqui que podem ramificar e virar diversos episódios, mas só para que a gente inicie nosso debate aqui, eu acho que pensar na diversidade, e principalmente diversidade como fruto da divergência, é um tópico mais que essencial hoje. Agora, como nós vamos fazer isso? Aí, primeiro que eu não tenho muitas pistas, né? Mas segundo que eu acho que a gente tem passos mais práticos do que teóricos a dar nesse sentido, né? Fácil, né? É que a gente sempre parte você citou, obviamente, uma das motivações principais da gente sugerir esse tema, que é a convivência, por exemplo, dessa frente política, né, de uma igreja que a gente ainda acredita que seja um espaço em que essas diversidades possam conviver. Porque hoje em dia a gente meio que evita essas convivências, a gente consegue evitar elas, por exemplo, em rede social, eu silencio uma palavra, eu bloqueio uma pessoa e ela praticamente morre e não existe mais para mim. Mas esse não é o ideal de se viver dentro de um contexto de igreja, né? Aquele irmão morreu para mim, eu não quero mais falar com ele, ou você vota no Lula, você não pode ser crente, ou é possível ser crente e ser de esquerda, sabe? Esse tipo de discussão que popula na internet e que está presente em algumas discussões, mas que a gente ainda acredita que a igreja seja um ambiente onde essas pessoas possam conviver, né? Então, quais pontos, né? O Celino Rodrigo aí, que é um pastor de larga experiência, né? Como que você lida com essa realidade dentro da igreja? Que provavelmente na sua igreja, na sua comunidade, se é uma comunidade saudável, provavelmente tenha pessoas que se posicionem de maneiras antagônicas politicamente. Qual que é a sua estratégia para que essas pessoas sigam sendo parte do corpo, ou se sintam pertencentes ao corpo, mesmo tendo essa diferença tão importante e tão gritante hoje em dia? Bom, não tenho tanta larga experiência assim, como o Hernando falou e generosamente colocou no meu currículo, mas assim, o que eu tenho trabalhado nesses anos de muita polarização e de muita divergência é que, assim, primeiro a gente tem que pensar que diversidade política sempre vai existir, né? Deve existir numa democracia. A gente tem que ter opiniões diferentes, não tem jeito. Gente, todo mundo que pensa igual, nem combina com a igreja isso, esse negócio de uniformidade não combina com a igreja. Por isso que talvez Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele pensou em chamar gente de todo tipo, e gente que pensava diferente. O grande problema que eu acho é quando dentro da igreja se confunde ideologias políticas com a sua experiência de fé cristã. E aí, esse é o maior perigo, porque aí as bandeiras se levantam com esse tom de eu estou certo e você está errado. Né? E aí mora o perigo. E aí é o desafio da gente. Então, o que a gente faz como pastores aqui na PIB, por exemplo, é a gente expõe a palavra de Deus naquilo que ela é, naquilo que ela diz, naquilo que Jesus está falando. A gente adota aqui isso que a gente chama de método hermenêutico de Jesus Cristo. A gente tenta olhar para todas as coisas pelos olhos de Jesus Cristo. Como que foi a vida de Jesus, como que Jesus olhou para isso na palavra de Deus e como que ele jogou luz nesses textos, como que ele fez. Então a gente olha através de Jesus e ensina para a comunidade isso, nesse método hermenêutico, nessa forma de enxergar a Bíblia pelos olhos de Jesus e a forma de enxergar a realidade através dos olhos de Jesus, através da vida de Jesus. E aí a gente traz pouco do Rodrigo, entendeu? Não é o Rodrigo que está colocando isso. Eu estou colocando aqui o que a gente entende como equipe pastoral
que é aquilo que Jesus queria da gente, como cristão. Então, toda a crítica que a gente faz, por exemplo, a ideologias que vão contra aquilo que a nossa espiritualidade fala, a gente coloca como ensinamento. Agora, sim, também é importante dizer que as ideologias políticas, elas não têm obrigação de ser sincronizadas com a nossa espiritualidade, aquilo que a gente acredita na religião. Então, por exemplo, a gente vai ter candidatos e ideologias políticas que vão ter pontos discordantes, na maioria das vezes vai existir isso com a nossa fé. Sempre teve, na verdade, é que agora isso virou uma questão moral, uma questão... porque se diz ter candidatos mais de Jesus e outros menos, o que é um problema. Então a gente tenta pontuar essas coisas. Agora, assim, não tem como sair ileso disso, viu, Hernani? Porque primeiro que não existe neutralidade, a gente acaba colocando pontos numa sociedade em que você tem essa mistura perigosa. Quando a gente vai mostrar para as pessoas que não pode ter essa mistura, fatalmente a gente vai atingir alguém. E esse alguém vai se sentir atingido, paciência, e vai embora. Agora, a gente não usa o púlpito para dizer que uma ideologia é mais crente e outra menos crente. E também a gente não usa o púlpito para falar mal de algum candidato. O candidato X, a gente não vai usar para fazer isso. A gente vai mostrar aquilo que Jesus está ensinando para a gente, o que é verdade e o que é mentira. Então, estão dizendo por aí que Jesus é disso aqui, isso é verdade? Não, isso não é verdade, isso aqui está aqui na Bíblia. Então, e a maioria das coisas que a gente tenta fazer, as questões mais polêmicas, a gente não faz de púlpito, a gente faz na mesa. A gente faz na mesa, abrindo diálogo, abrindo possibilidade de conversa. No púlpito, a gente tenta ser mais objetivo com aquela mensagem que a gente quer. Principalmente a gente que tem o objetivo de alcançar pessoas e não alcançar crente. A gente não quer alcançar crente. A gente quer alcançar pessoas que estão recebendo mau testemunho dos evangélicos hoje. Gente que não está se aproximando de Jesus porque acha que Jesus é uma coisa bizarra que estão apresentando por aí. Então a gente está tentando alcançar essas pessoas. Os outros crentes que estão mudando de igreja, estão transicionando, estão indo para a igreja, não estão indo para a igreja, isso acaba chegando na gente, mas eles estão no pacote do ensino, da mesa, do diálogo. Agora, o nosso objetivo de púlpito é alcançar gente que precisa ser amada, precisa ser acolhida, precisa ser abraçada, precisa ser... Então, o que a gente decidiu fazer? Ser uma igreja que vai acolher pessoas que estão sendo feridas pela polarização. É uma opção. Ser uma ilha de esperança, sabe? Uhum. E tirar ao máximo esse estigma da polarização. Então, se a gente não está puxando muito para o lado, a gente puxa para cá. Se está puxando muito para cá. Sem perder a nossa essência, obviamente, que é ser igreja. Pontuar as coisas que têm que ser pontuadas, como coisas que estão aferindo o evangelho. E aí a gente não tem como negligenciar isso, e é bíblico, né? Não tem como. Mas sempre fazendo isso pensando que no ensino de todos, entendeu? Por quê? Porque Jesus fez isso. Jesus tinha gente divergente no meio do grupo dele e ele ensinava para os dois do mesmo jeito. E havia discordâncias naturais, mas o pessoal não deixava de caminhar com ele. Então a gente crê que é possível por conta disso, entendeu? Você tá com um risinho no rosto, quer dizer que você quer levantar alguma polêmica. Fale pra mim, o que é? Não, o que o diabo coça a sua orelha? Esse é o meu... É o Espírito Santo. Então tá bom. A gente... esse papo tá sendo motivado por um debate que ocorreu recentemente no grupo de WhatsApp da Crentaço. Então, quem é financiador do site, quem participa financeiramente faz parte desse grupo. Então, se você quer saber desses bastidores, do que motivam, do que dão ideias para que a gente traga discussões... Mete a mão no bolso. Ajuda lá o pessoal da Crentaço, procura no site que tem as informações. Mas eu lembro que eu falei lá em das provocações, eu falei assim, se a igreja não é oposição, ela tá errada. E aí teve gente que, não, como assim? Porque aí eu só lancei a bomba e saí fora sem responder. Eu tô aqui para confundir, eu não tô aqui para explicar, né? E aí, então não foi o Espírito Santo, não foi o Espírito Santo. Não, porque aí é um método Paulo Freire de ensino, entendeu? Eu dou o problema e espero que a pessoa desenvolva. Aí já deu a dica do esquerdismo. Pronto. Acabou. Mas aí o Rodrigo falando tudo isso aí, dá um verniz da igreja como um espaço isentão, né? Não estou falando que é isso que ele faz, mas pode dar essa impressão de a igreja e de que essa isenção seja uma preocupação da igreja, indo ao oposto talvez dessa provocação, de que a igreja necessariamente ela é oposição, seja quem esteja no governo, seja Bolsonaro ou Lula, nesse exemplo mais recente que a gente está aí para chegar nas eleições. Tiago, você acha que a igreja tem que ser um espaço de isenção política
ou ela necessariamente tem que ser oposição ou situação, dependendo do candidato que se elege e está lá no executivo? Olha, então, eu acho que a igreja, ela tem um papel profético e, ao mesmo tempo, ela não é apolítica, né? É claro que ela não se envolve na política partidária, ao menos é isso que a gente aprendeu. Não deveria, né? Não deveria. Ao menos é isso que a gente tentou aprender com a Reforma Protestante. Ainda não deu certo. Mas é para dar, esse projeto ainda está em andamento, né? Separação da igreja e Estado. Mas ainda assim a igreja tem esse papel profético. Isso, na verdade, é uma constatação bastante antiga, né? De que a igreja ela tem um papel crítico, e com profético a gente quer dizer crítico, né? Que relembra aquele ofício profético do Antigo Testamento, de uma mensagem da parte de Deus que confronta uma ordem das coisas, a ordem corrente das coisas, né? Então, se nós estamos vivendo em opressão e injustiça, que é o contexto de sempre do mundo, né? Desde que o ser humano está no mundo, nós precisamos de alguma maneira responsabilizar quem faz isso se tornar ainda mais latente na vida das pessoas, que geralmente são aqueles que estão no poder, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, é assim. E a igreja, de alguma forma, ela presta esse serviço. Agora, eu queria dar um passo atrás aqui, ouvindo o Rodrigo, achei muito interessante, porque existe um contexto que nós estamos inseridos. E isso nos ajuda a pensar se a igreja deve ou não ser isenta e etc, né? Porque, assim, o contexto que nós estamos vivendo não é um contexto de simples polarização entre um lado e outro. Nós estamos vivendo uma tentativa de um projeto, mesmo que não seja consciente e articulado, mas um projeto do evangelicalismo de estabelecer uma nova cristandade, né? Ou seja, estabelecer uma nova forma de sociedade cristã. Isso é um projeto assim que beira o demoníaco, porque é um tipo de domínio da sociedade a partir das categorias cristãs. E se você perguntar para um crente médio, né, você acha que as verdades bíblicas deveriam ser as verdades do país, né? Com certeza a resposta será sim. Oh, amém, sabe? Aleluia. Não é? Nós vamos um novo Estado Islâmico. Sim, é exato, é um estado religioso, né? Exato. De uma religião. Uhum. Então, cara, existe no contexto por trás do que nós estamos vivendo de um projeto, mesmo que inconsciente e desarticulado, como eu tenho falado aqui, de que nós vamos transformar a sociedade brasileira numa sociedade cristã. É claro que isso nós herdamos dos norte-americanos, né? O Trump tá aí para provar, né? Todo o lema de usar Deus e a família e etc, né? Tudo são esquemas políticos para tentar, de alguma maneira, fazer com que os crentes que se identificam com esses valores e que consideram esses valores como sagrados, ou seja, Deus, né, o Deus cristão especificamente, a família, na configuração da cisnormatividade, dentre outras coisas, isso tudo ele é apropriado, ele é o chão perfeito para brotar dali projetos totalitários religiosos, né? Quando eu falo isso, eu sei que muita gente que vai ouvir vai pensar assim, nossa, mas como assim? Você está exagerando, você está falando de uma coisa assim, que não é bem assim, não é? Mas veja, se a gente não pode sondar o coração das pessoas, mas se a gente perguntar algumas perguntas que são objetivas para as pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber que é exatamente esse o objetivo. Por que eu voto em alguém, né? Ou por que eu deixo de votar em alguém por conta dos projetos que têm cunho moral? Porque eu acredito que a minha moralidade, no caso da religião que eu pertenço, é a moralidade que deve excluir qualquer outra moralidade. Ou seja, é uma ideia de que a fé cristã vai chegar num patamar onde ela vai ser a maioria pela quantidade de pessoas e pela sua influência na sociedade, e isso vai transformar a sociedade num lugar melhor. Então tá, esse é o contexto. Eu sei que eu falo aqui de maneira, né, isso aqui é só jogos de linguagem, né? Na verdade não é bem assim, eu acho que mas tô dando uma exagerada para dar o benefício da dúvida, né? Enfim, então esse é o contexto. Então, diante disso, nós não estamos pensando numa polarização entre dois projetos totalitários de cunho cristão, ou de cunho supostamente cristão. Nós estamos falando de dois projetos em que um se identifica com essa ala mais com desejo totalitário cristão, e o outro que tem diversos problemas ideológicos também, tá? Não vou também, imaginar que nós estamos vivendo um momento de ideal assim, político.
Bom, diante disso, a igreja, como eu digo, a igreja com I minúsculo, a igreja local, a expressão visível do corpo invisível de Cristo, ela deve se meter na política não partidária, mas novamente, se ela tem um papel profético, ela precisa identificar e denunciar esse grande projeto, que é um projeto que atrapalha de alguma maneira o andamento do próprio cristianismo numa nação, porque isso descredibiliza o testemunho cristão. Pensar no reino de Deus não é pensar num domínio político, é pensar em um monte de gente que pertence a uma família de Cristo, a família de Deus, e que vive de maneira alternativa devido à transformação que recebeu do Espírito, e não devido a uma configuração nova de poder político e moral que veio por imposição de um sistema governamental. Então, cara, percebe assim, como essa questão é delicada. Para mim, ela é grave. E por isso que a igreja deve ter esse papel, não de isento, né? É claro, isento na política partidária, mas não isento na sua crítica mais profunda ao que tem acontecido no contexto do Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos, né, por exemplo. Então, enfim, eu acho que é mais por aí que eu tenho pensado nesses últimos tempos, sabe? Sim, mas isso também não é um pouco entra naquele paradoxo da gente não conseguir abraçar 100% o projeto de Jesus, de esvaziamento dessa organização, desse esquema religioso, porque aparentemente a gente só reconfigura um modelo religioso que necessariamente é aplicado em dominação. Porque e aí não é a religião cristã, qualquer religião, de alguma forma, ela se organiza a tornar a pessoa dependente de um esquema, né? E é ruim, na verdade. Eu estou com dificuldade de pensar porque eu estou processando isso também, tentando raciocinar dentro dessa lógica. A gente usa uma lógica religiosa cristã, já é um problema terminológico, porque não faria nem sentido se a gente conseguisse viver o cristianismo que Jesus propôs. Mas, enfim, a gente organiza, a gente é a igreja e a gente faz parte disso, mas a igreja é em si uma organização humana, ela não é uma organização do ideal de Deus, né? Sendo uma organização humana, ela já não está num problema de gênese, é um natimorto, já nasceu com esse problema, e a nossa briga, na verdade, é para enxugar um gelo, porque a proposta do Evangelho de Jesus não é uma organização que siga esses parâmetros que ele disse, mas para que as pessoas, de fato, fossem desse jeito, entendeu? Então, tudo isso é resultado do problema, da gente ainda organizar dentro de um sistema religioso algo que não cabe dentro de um sistema religioso, porque necessariamente um sistema religioso vai ser dominador, ele vai propor um tipo de dominação, seja de consciência, seja de sociedade, seja de tudo mais. Isto posto, não é uma briga perdida, porque se a gente recusa um tipo de moral, que você usou essa palavra, e eu também nem sei se é a melhor, mas de fato, a igreja é usada por causa dessa moralidade, e aí uma proposta não é nem se identifica, mas se utiliza dessa, porque na verdade é toda uma puta hipocrisia, porque todas as moralidades são violadas, todo dia no jornal tem uma denúncia diferente, mas é uma que se propõe a utilizar dessa, e a gente usa ela rejeitando, na verdade, uma outra moralidade, que talvez não seja identificada religiosamente com o que historicamente é a igreja, mas que é também uma moralidade, de um ponto de vista. É também uma organização e uma forma de pensar a sociedade. Entende o que eu quero dizer? Se a gente está rejeitando um, a gente está aceitando o outro, quando na verdade a gente devia rejeitar todos eles. Sim. Então, cara, primeiro eu queria voltar aqui no ponto anterior que você citou aqui, porque eu achei isso muito interessante. É que assim, por que a gente tem que fazer um esforço como igreja para pensar numa religião e não abolir a religião, porque religião é uma estrutura da humanidade, né? Como um todo. Todas as civilizações que existiram até hoje, não há nenhuma que não há religião ou religiosidade. Ainda que não tenha uma religião formal, de estrutura formal, de instituição, há religiosidade que se torna, eventualmente, uma instituição, né? Então isso é impossível pensar em termos de abolição de religião. Mas para que a gente possa pensar numa religião que tenha uma estrutura que não se confunda, né, com os poderes políticos, a gente precisa, de alguma forma, ultrapassar esse modelo moderno
Por que eu estou dizendo isso? Porque o modelo moderno é da ideia de que a religião ela tem que se impor por poderes políticos, porque ela não tem outra função na sociedade mais. Porque antes da modernidade, antes das ciências, antes dos saberes, da filosofia e do iluminismo, a religião ela tinha um poder de dar sentido para a vida das pessoas, porque essa era a única força que dava sentido para elas. Assim que nascem as ciências, por exemplo, você explica que o terremoto não é culpa da ira dos deuses, mas é, placas tectônicas. Então você meio que exclui uma parte do poder da religião, que era essa parte mais encantada, né? Pensando aqui em Max Weber, por exemplo, uma parte mais encantada do mundo. Hoje, a partir da modernidade, com todo o saber acumulado, se pensa na religião em outros termos. É interessantíssimo, porque a religião ela não diminui a partir da modernidade, mas ela cresce, né? Porque a religião continua sendo aquilo que dá sentido para a vida das pessoas. Só que ela não tem a mesma plausibilidade, ela já não tem mais a mesma credibilidade dentro da vida humana como um todo, dentro da sociedade, porque ela era totalizante. Ela era a igreja, ela era o trabalho, ela era o poder político, ela era tudo ao mesmo tempo, principalmente o catolicismo, não é? Que na sua época de igreja e Estado possuía o domínio da vida inteira, basicamente. Então, como pensar numa religião cristã a partir desse contexto? Hoje, a gente ainda tem a necessidade da religião, não só da religião cristã, e aqui eu vou falar daqui a pouco da singularidade da fé cristã, como até uma subversão a isso, mas a religião como um todo, ela ainda é aquilo que promove o sentido da vida quando o resto todo se esgota, sabe? Quando você está cansado, quando você está em sofrimento e etc, sabe? A religião é aquilo que te dá uma resposta para sua angústia quando você deita no travesseiro pensando na morte. Eu acho que aí é um problema semântico. Entendeu? Não é a religião, é a fé. Não, é a fé, mas eu falo a religião porque a religião, no pior sentido, e usando a mesma palavra como um sinônimo, às vezes é a religião que gera esse esgotamento, é a religião que gera isso daí, a pessoa ela fica sem saída porque é a religião que faz ela chegar nesse ponto em que só a religião poderia salvar ela, entendeu? E aí é o que o Rodrigo falou, um monte de gente machucada chegando na igreja, chega gente de todo jeito e provavelmente chega gente esgotada pela religião, que é gente que não consegue se enquadrar naquilo que a religião exclui. As pessoas mas você está colocando a religião aí só num lugar ruim. Né? Não, eu tô falando que esse é o problema semântico, entendeu? Não, quando ele fala que a religião é o lugar onde a pessoa vai para onde ela não tem mais para onde ir, eu consigo entender ele. Mas tem gente que só vai estar nesse beco por causa da religião. Não a religião, é a religião. São religiões, né? É isso que eu falei, é um problema semântico. Sim. Eu entendo o que ele tá falando, mas eu tô falando que a problemática da gente pensar dessa forma é que às vezes a religião é que gera essa necessidade de um resgate da fé. E é provavelmente o resultado da religião brasileira evangélica que vai gerar daqui uma geração, a próxima geração, uma geração que vai chegar num beco tão sem saída que a única saída para ela não vai ser a religião dos pais dela, mas vai ser uma nova fé, né? Um salto diferente, né? Mas a questão é que talvez eu tô falando aqui de religião de forma bem mais abrangente. Sim. Mas assim, a fé, ela também não é uma coisa. A fé, ela se desenvolve por meio de discursos. E esses discursos são discursos que se desenvolvem por meio de pessoas. Essas pessoas, elas pertencem a lugares, instituições, portanto, religiões, não é? Essas estruturas religiosas, elas são basicamente tudo o que nós sabemos sobre as fés, não é? Sobre as espiritualidades. Portanto, é nesse sentido que eu estava falando, de forma mais ampla, né? Mas você tem razão, de fato é isso mesmo, não é? Agora, então, como que nós podemos pensar numa fé cristã que se contrapõe a essa... Porque já que a modernidade, de alguma forma, enfraqueceu as influências da religião na sociedade, na vida humana como um todo, ela se impõe por meios políticos, porque é o espaço que lhe resta, né? Agora, a fé cristã, nós acreditamos, pelo menos eu acredito assim, que a fé cristã tem uma singularidade, que eu acho que é o cunho relacional da fé cristã. Cara, isso aqui para mim é a coisa mais rica que existe. Porque a religião cristã, pensando em termos maiores, ou a fé cristã, vou usar de forma mais específica, a fé cristã, a espiritualidade cristã, ela promove um tipo de relacionamento, tanto comigo mesmo, com as outras pessoas e com Deus, que me dá um novo sentido de vida para além das próprias instituições que ela cria.
Porque independente da denominação que nós estamos, a gente pode divergir teologicamente, a gente pode divergir politicamente. Só que se eu prestar atenção na maneira que Jesus viveu, eu vou conseguir me relacionar e amar as pessoas que estão ao meu redor, independente de qualquer outra coisa. Então a fé cristã tem essa singularidade. Eu acho que é por isso que a igreja com I minúsculo de novo, as igrejas locais, elas têm a capacidade de abrigar essas diferenças, essas diversidades, por conta desse aspecto relacional que a fé cristã de alguma maneira fez brotar e que não existia. Questões como o perdão não existia na sociedade ocidental antes do cristianismo. Que é aí que eu acho que onde entra a grande diferença daquilo que o Hernani confundiu no início sobre isentos, né? Confundiu não, né? É o que parece, na verdade. Mas o que parece para mim, que eu vejo, tem pessoas que se tornam isentas, mas, por exemplo, aqui na nossa comunidade, a gente, na verdade, decidiu tratar de outro jeito, só isso. Tratar pelo caminho dessa expressão da fé cristã, que é a expressão da mesa, das relações. Porque a gente entende o quê? Qual é a nossa pedagogia? Nossa pedagogia é o seguinte: a verdade, ela é uma pessoa, ela não é um conceito, ela não é uma ideologia, ela não é um conjunto de regras, ela não é a lei. Na verdade, é uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença para todos os debates, desde da Grécia Antiga, que tratava a verdade como na questão epistemológica, né? Trazia a dialética, aí você tinha tese, antítese e síntese, aí você promovia um debate para chegar até uma verdade, e essa verdade se virava dogma. E aí a religião, novamente, transforma a verdade num dogma, uma verdade absoluta, é uma voz, né? E aí, quando você cria um sistema de crenças baseado nessa verdade, que é uma ideia, e aí você prega uma doutrina. Só que a fé cristã propõe outra coisa. A fé cristã propõe o quê? Propõe diálogo. Ela não propõe um dogma. Ela propõe um diálogo. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa. Se a verdade é uma pessoa, ela propõe o quê? Um relacionamento. Então, a verdade como pessoa, você não prega sobre uma doutrina. Você prega sobre uma experiência com a verdade, certo? Você está pregando sobre uma experiência que eu tenho com a verdade. Então, quando eu tenho uma experiência com a verdade, qual é a forma de eu falar sobre isso? É partilha. É partilha. Então, uma sociedade, por exemplo, ela não se organiza ao redor de uma voz que apenas um homem ouviu. Ela na verdade, ela é um povo que ouve uma voz. Então, esse tipo de partilha faz com que a gente coloque na mesa o diálogo e a gente consiga tratar coisas de maneira mais específica do que eu simplesmente chegar no púlpito e falar aquilo que eu penso sobre as coisas que estão sendo ditas por aí. Porque eu me torno um violento, por mais que esteja errado. Por mais que as coisas estejam erradas, eu não consigo cuidar de um rebanho, de uma igreja, de uma comunidade de gente, falando de um lugar asséptico, né? De um lugar intocável. Mas quando eu me coloco em diálogo, como eu me vulnerabilizo e eu oportunizo na relação que eu tenho com as pessoas, na relação de credibilidade, de amizade, de cuidado, de partilha, de solidariedade, eu consigo tocar o coração das pessoas de maneira diferente. Então eu começo a fazer, por exemplo, aquela pessoa que pensava em se armar e pensar 2 vezes. E eu tenho visto isso no discipulado, por exemplo. Tem cara comigo que era totalmente a favor das armas e achava que isso era apoiado pela fé. Hoje ele já vê que isso é pecado e é interessante ver isso. E isso é pecado e que ele tem que lutar contra isso, embora... E é interessante ver essa mudança. Isso não aconteceu do púlpito, isso aconteceu da mesa. Porque a verdade é uma pessoa. E ela não vai criar força no púlpito, ela vai criar força nas relações. O púlpito é um local de ensino. O que as pessoas absorvem de uma pregação minha de domingo, de 100% do que eu falo, elas vão absorver, acho que talvez 10%, se eu quiser muito, assim, se eu estiver muito inspirado no dia. Agora, na mesa, trocando ideia, numa conversa assim que a gente faz, cara, isso aqui é sem precedente. A influência que eu tenho, que a gente tem pastoreando tete a tete, de maneira orgânica, como o Thiago falou, isso sim. Então, o que acontece? É a religião. Só que é uma religião sendo um contraponto da religião, né? A religião indo para a mesa, indo para a partilha, né? É uma forma, essa religação não é mais uma religação com sagrado, com objetos sagrados, com coisas sagradas. É uma religação com pessoas que levam a Deus, entendeu? Que levam um relacionamento sincero com Deus. Esse tipo de religação, esse tipo de restauração, não é mais um esforço humano. Ele é, na verdade, o humano passando por um caminho que teve um esforço divino para ser aberto.
Então, a gente está trilhando o caminho que Jesus abriu de forma subversiva dentro da religião, entendeu? A gente está sendo um vírus dentro do sistema religioso. Sim, e eu queria falar é que essa proposta da fé cristã se desenvolver fora desses discursos e desses debates, mais trazer para da mesa, que você utilizou como ilustração, né? Mas para essa questão relacional, né? A fé cristã ela não se desenvolve a partir de um discurso e de levanta sua mão aí, pronto, você está salvo, mas através de um caminho que você percorre junto, de um discipulado e tudo mais. É um pouco antagônico, e talvez essa seja uma das contribuições da fé cristã para que a gente consiga trabalhar esse problema que é o de hoje, que é do convencimento do outro pela força de um argumento. Enfim, eu vou lacrar aqui no meu post de internet e ele não vai ter mais como responder isso aqui, porque é um argumento definitivo. Quando, na verdade, você só está criando um muro ali e a pessoa... E eu acho que parte do nosso problema é esse, né? A gente se esqueceu de que hoje a pessoa tem um cardápio de vozes que ela pode ouvir e que se você não tiver essa preocupação de um relacionamento amoroso com todos que possibilite essa mesa, você só está construindo um monte de muro em volta de um grupo específico e você vai ficar pregando ali, pescando no aquário, né? Eu acho que isso é antagônico ao que é ser igreja, né? Por isso que ser igreja dentro de um contexto de internet, por exemplo, é bem difícil, porque você acaba pescando dentro desse aquário, né? Você acaba atraindo para as pessoas e aí até o seu discurso acaba sendo voltado para um tipo de pessoa, voltado para um tipo de realidade, voltado para um tipo de objetivo que é aglutinar pessoas que já são todas iguais. Quando na verdade o convite de Jesus, e aí todos os exemplos que ele dá, é para um processo muito mais artesanal de transformação. Né? Tem um livro... E muito mais difícil também por causa disso, muito mais complexo, né? Tem um livro muito interessante sobre isso aí, Hernani, que é um livro do Paulo Brabo, que é A Verdade na Assembleia dos Discordantes. Ele justamente fala sobre essa questão de como que você... Qual o medo que as pessoas têm, por exemplo, hoje na polarização, e dentro da igreja também, quando você traz a proposta do diálogo. Qual é o problema do diálogo? O problema do diálogo era o mesmo problema da dialética no passado com a lógica grega. É que quando você coloca uma verdade em debate, você coloca uma ameaça sobre essa verdade. Então, eu estou ameaçando a verdade dela, pode deixar de ser uma verdade. Então, como que eu posso colocar a minha verdade em xeque? E aí, quando você traz a lógica cristã, você está trazendo diálogo, porque a verdade já não é mais uma coisa que se ameaça, porque ela não é mais uma ideia, ela é uma pessoa. E quando você crê nessa pessoa, você não tem possibilidade de achar que Jesus está sendo ameaçado por qualquer outra coisa. Você está trazendo uma verdade que é uma experiência de vida relacional. É uma vida... Você como o advogado da causa de Jesus, porque se você permitir que isso aconteça, você está fazendo com que as pessoas vão para o inferno. E é um tipo de pensamento que... na realidade só faz sentido por causa da lógica religiosa, entendeu? Não, sim, a gente cai do dogma. É o dogma. Tipo assim, a verdade é uma ideia. E eu falo que isso é um problema recorrente, porque assim, você tá lá no finalzinho do ministério de Jesus lavando o pé dos discípulos, falando assim, ó, entre vocês não vai ser nessa lógica religiosa, de governo, de poder. Aqui o maior vai ser quem vai lavar os pés. Aqui todo mundo vai ser uma família, todo irmão, cantar o corpo e família, terminou a ceia, tudo bem. Atos no comecinho aqui, eu vou lendo e aí já tem os apóstolos falando, não, vamos juntar aqui, vocês vão fazer aqui, a gente vai se dedicar à oração e ao ensino, vocês fazendo isso aqui lá, e já cria uma hierarquia dentro daquela igreja ideal do Atos, que todo mundo adora pregar. Ali Jesus já estava falando, pô, sério, mano, eu acabei de mandar vocês fazerem de um jeito diferente, eles já estavam organizando de um jeito religioso e dentro de uma lógica religiosa. Não, mas eu não acho que provavelmente a gente nem seria cristão se não fosse isso, né? Isso que eu ia falar. Não, acho... Será que não, mano? Eu acho que não existe uma frustração de Jesus sobre isso. Eu acho que, assim, pensa só, cara, Hernandes, coloca assim, tipo, nessa posição. Cara, Jesus foi embora, meu irmão. Foi embora assim, tipo, fisicamente não tá mais aqui. Deixou a gente com uma puta de uma missão
Deixa entendeu? só o Espírito Santo, né? Vamos manter a fé aí. Beleza, não. E é isso. Deixou o Espírito Santo, mas a gente tem que organizar essa parada. Não, eu tô falando. Aí, tipo eu tô assim, falando. por que ele Não, beleza, chegou na gente por causa disso. Obrigado, galera lá, Paulo. Vou até orar por eles hoje, assim, vou pedir intercessão. Mas, mano, o que eu tô falando é que, assim, a gente não consegue, de maneira definitiva, fugir disso porque a gente é humano. Sim. Mas a ideia de Jesus sobrevive fora disso. E a nossa, lógico. E é isso o que é nosso importante. zelo e a nossa missão não é plantar a igrejinha que vai se organizar, vai ter um presbítero, o Hernani, que vai ser responsável por ele, vai se reportar ao bispo, não sei o que lá. Mas é que assim, cara, isso aqui não é a igreja. A igreja com I maiúsculo não é a igreja com I minúsculo que o Thiago falou várias vezes. Não é, né? Mas a gente tem que saber que não faz sentido. Ó, tem um dos nossos profetas queridos aí, o Ariovaldo Ramos, ele dizia que assim, que... Tem um outro profeta outro dia que falou que ele é enviado de Satanás. Eu tava vendo na internet. Ele é um outro profeta muito benquisto por alguns colegas. Ele dizia que a igreja é de Jesus, e se não fosse de Jesus já tinha acabado, porque a gente está tentando acabar com a igreja faz 2000 anos. Uhum. Mas a igreja é de Jesus. E por que ela é de Jesus? Porque Jesus é a verdade do negócio. E como verdade, ela transita no meio da Assembleia. Entendeu? Ela transita no meio da Assembleia, no meio das relações de amor e de afeto, o que Paulo chama lá de entranháveis afetos, que nada pode substituir isso. É isso, porque nas relações de amor, nas relações de afeto, há a manifestação da verdade. E essa é a verdade que vai passando de pessoa por pessoa. É isso que faz 12 virarem 150, 150 virarem 2.000, 2.000 virarem 5.000. E é isso que vai chegar até nós. Ela chegou até nós, a verdade, por causa das relações. Não foi porque escreveram em tábuas. Então não foi porque organizaram então lá os que iam distribuir alimento a organização, e os que iam ficar cara, rezando. Não, eu não sei qual foi a razão. Eu tenho essa tese aí, cara. A institucionalização faz a religião. Eu não sei o que foi de fato, mas eu acho que, quer dizer, na verdade eu sei o que foi de fato. Eu já ia pregar pra você o arrependimento e salvação, para dar um plano de salvação pra você. Eu ia mostrar o livro sem palavras para você. Desculpa, Rodrigo. Não, imagina, chegou até nós porque o Espírito Santo quis que chegasse, é a obra divina, é o plano da salvação de Deus, é por isso que chegou até nós. Agora, os caminhos que a gente percorreu, os erros que cometemos, né, os ciclos, nossos ciclos, como diz lá o livro lá do Eclipse da Graça, né, os nossos ciclos lá lunares aí da fé, de queda, tentativa, acerto, erro, né, a gente vai tentando. Agora, assim, uma coisa é inegável, que a gente precisa entender. Os nossos auditórios, eles não são feitos para exortação de opinião pessoal e particular. Não se convence ninguém através da argumentação. A gente convence as pessoas por causa da nossa relação de amor e de afeto. Se eu não amo aquela pessoa, eu não vou convencê-la de nada. Entendeu? Se eu não mostrar amor por aquela pessoa, eu não vou convencê-la de nada. Entendeu? Então, assim, esse é o fato. A gente não está dialogando, a gente não está botando em debate uma ideia. Né? O evangelho, que para ser conhecido e para as pessoas amadurecerem, ele é feito de relacionamento. É isso que Paulo está dizendo lá, cara. Quando ele está escrevendo para as cartas, ele fala assim, tem gente que está no leitinho ainda, tem gente que não, tem gente que já está no alimento sólido, mas outros lá estão fazendo besteira, aí ele vai de novo. Imagina, e era por carta, não era WhatsApp. Você tinha que ter muita paciência mesmo, corrige aqui até chegar lá, já nem sei o que aconteceu, o que chegou, se não chegou. Então, a gente tem a igreja local, que é a igreja de Jesus, que faz parte do corpo, né, de Cristo. Mano, é difícil mesmo, não é uma coisa, não é para amadores, entendeu? Então não tem como, por isso que hoje eu penso muito assim, se uma igreja está sendo realmente isenta ou se ela está tratando de outra forma, porque é difícil, cara. Tipo, aquelas pessoas que estão lá, que estão fazendo besteira, como o Thiago falou, denunciou aí, bem denunciado, tem gente que tá iludido com o projeto de poder que a igreja está tendo. Sim, e a gente tem que mostrar isso para eles, mas agora não vai mostrar dizendo assim, você tá sendo demônio, cara, isso é diabólico o que você tá fazendo. Pronto. A pessoa não vai te ouvir e acabou, entendeu? Ela vai atravessar a rua e vai chegar numa igreja que vai falar que não, a gente tá fazendo um partido aqui, exato, não sei o que. Exato. Então, assim, a gente tem que tratar essas pessoas. Então, tem gente que a gente queria ver até longe da comunidade. E tá indo embora, você pergunta, mas por que você tá indo embora, irmão?
Aí dentro de você tá assim, deixa ele embora, esse cara não serve pra nada. E você tem que ir lá, não, peraí, mano, vem cá, vamos conversar, você tá chateado com alguma coisa, tá triste, o que aconteceu? Entendeu? E aí o cara fala, não, pastor, você é muito esquerdista, não gosto de você, não. Eu vou falar pra ele, não, eu não sou esquerdista, cara. Não sou esquerdista. Você que é do diabo. Eu não sou esquerdista. Aí eu vou falar... Não, eu vou falar pra ele, não sou esquerdista. Aí você, por que você não se posiciona? Porque não é minha tarefa me posicionar. Agora, isso também não tem... E é isso que eu tô falando. Essa tarefa de pastoral é uma tarefa de cuidado. E assim, por que isso te incomoda, sabe? Fazer as perguntas certas. Por que uma pessoa que pensa diferente de você te incomoda? Por que uma pessoa que é de esquerda te incomoda, tá aqui dentro da igreja? O seu evangelho é tão frágil, a sua crença, a sua fé é tão frágil que depende de pessoas concordarem todos com você. Você é uma pessoa que só convive com pessoas que concordam com você. Que pessoa triste é você, né? Então, isso é uma tarefa pastoral pessoal. Eu vou dizer isso, eu vou falar isso particular, entendeu? É isso. Agora, os desmandos desse país, a corrupção desse país, as violências que acontecem, a gente pode muito bem fazer isso de púlpito. Agora, as particularidades de mostrar o que é a verdade, isso é dialogal, cara, porque é relacionamento. A fé cristã pressupõe relacionamento porque a verdade é dialogal. Não tem como eu convencer ninguém por argumentos. E como mais, Thiago, você acha que nossa fé e também esse nosso exercício de ser igreja com I minúsculo pode ser sinal, né, do reino ou uma alternativa, né? Porque se a gente vai ter alguma solução para essa sinuca de bico aí, a igreja, como parte da sociedade, é um dos atores que podem contribuir para que isso também se resolva, né? Além dessa proposta comunitária de convívio aí da mesa, o que mais que você acha que pode ser ferramenta, né, na proposta da igreja para que a gente consiga superar essa crise aí? Então, cara, é o seguinte, eu há um tempo atrás estava pesquisando sobre pluralidade, teologia do pluralismo e etc., porque eu estava entendendo que o momento que a gente está vivendo no Brasil, e estava nos Estados Unidos à época também e tal, era de que a gente não conseguia viver com o pluralismo, a gente não conseguia viver com a diversidade. Então, minha pergunta era, como que a teologia pode responder a isso? Só que eu fui percebendo que esse problema conjuntural, na verdade, é um problema interpessoal, né? Então, assim, eu saí do âmbito da muito geral e fui para um âmbito mais pessoal, mais da relação. Por isso que eu vou voltar nesse tema aqui. Agora, isso tem uma razão, e a razão pela qual eu falei disso, né, que eu tenho de alguma maneira transitado os meus esforços da pesquisa, da minha pesquisa do doutorado, por exemplo, da questão mais conjuntura da política para a questão mais pessoal, é que, usando aqui um livro do Miroslav Volf, que é um dos teólogos que eu tenho admirado dos últimos anos aí, ele escreve no livro, tá aí, o Rodrigo tá mostrando aí, né, o livro Uma Fé Pública, que é um livro muito bom dele, né? Mas tem um livro que chama Exclusão e Abraço, que é um livro dele de 25 anos atrás, que foi traduzido agora para o Brasil, ano passado, retrasado, se não me falha a memória. E ele escreve lá o seguinte, de que a criação de Deus, ela tem uma estrutura de interdependência, sabe? Interdependência por quê? Porque eu só sei quem sou eu por causa do outro. A alteridade, ela não tem a ver com uma coisa que me distancia do outro. A alteridade é um pressuposto para a existência do próprio eu, para a compreensão que eu tenho de mim mesmo, né? Ou seja, até para eu negar quem eu não sou, eu preciso do outro. Tipo assim, ó, eu não sou aquilo. Eu sou isso. Eu sou o oposto daquilo. Até para que eu possa dizer que eu sou completamente diferente de outro, eu preciso do outro. Só que não só isso. Desde criança, desde nossas primeiras relações, inclusive com a mãe, né? Você precisa desse outro para entender-se como ser humano, para se constituir como ser humano. E não só constituir como ser humano, mas constituir a sua identidade, a sua singularidade. O que isso tem a ver com o tema aqui? É que não tem como pensar na própria estrutura do ser humano, na própria estrutura da criação, sem interdependência. Essa estrutura de interdependência, cara, para mim é a chave para a gente pensar as questões políticas que a gente está vivendo.
Porque enquanto a gente vê só por meio da conjuntura, de novo, né, que é questões mais gerais da política, a ideologia tal, que se opõe à ideologia tal, nós não vamos perceber que na vida real, sendo concreto, quem briga não são as ideologias, são as pessoas, entre elas. Porque elas não têm o pressuposto básico de que foram criadas para serem dependentes umas das outras, para ter essa mutualidade na relação. Isso não fala só da relação no sentido bem idealista, sabe? De uma relação bonita, amorosa, afetuosa e tudo mais. Isso é tudo maravilhoso, só que assim, na vida real não funciona assim. O ser humano, ele depende do outro até mesmo para brigar com ele, sabe? Até para brigar com o outro você precisa, de alguma forma, da presença do outro. Então, essa relação de alteridade que me atravessa, ela é fundamental para eu constituir quem eu sou e me desafiar a ser um cristão melhor. Eu sei que eu estou falando aqui em termos... Eu falei que eu não ia falar em termos gerais, mas acabei falando em termos abstratos e gerais, né? Mas isso é bastante concreto, né? É bastante concreto. Então, eu acredito que a ferramenta, sobretudo para a igreja cristã, mas não só para a igreja cristã, para a sociedade como um todo, mas a igreja cristã, porque isso parte da ideia de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e criou ele numa estrutura de interdependência intersubjetiva, né? Ou seja, entre os seres humanos. Então isso em especial funciona para a igreja. Então essa é a ferramenta por excelência que nós temos, de entender que não há um eu sem o outro e não há um outro sem um eu. E isso é uma coisa bem diária, bem prática, sabe? Desde o primeiro momento que você nasceu, de que nós nascemos, a gente é alimentado por uma coisa que só depois de um tempo você vai descobrir que é uma pessoa, uma mulher que te amamentou. E essa mulher é sua mãe. E depois você percebe que ela não é só um indivíduo, mas você também é um indivíduo. Você é uma coisa diferente dela. Percebe como a relação básica de alimentar uma criança, ela acaba formando tanto um indivíduo quanto o outro. Antes era uma mulher, que agora é uma mãe. Antes era uma coisa que não tem consciência de si, agora é um indivíduo que entende que é filho daquela mãe. E essas relações vão indo e progredindo na amizade, no pastoreio, até chegar no discipulado, a nossa relação com Jesus, mas de forma bem concreta aqui, na nossa relação que nós temos com os nossos irmãos, etc. E quando nós temos diversidade, nós precisamos lembrar que essa diversidade não exclui essa estrutura de interdependência. Pelo contrário, ela só escancara a necessidade da gente depender um do outro para entender quem a gente é. Então, enfim, eu sei que eu fui longe aqui, né? Desculpa, eu já peço perdão para todo mundo que ouviu, teve paciência. Achei super bonito. Vou até ligar para minha mãe agora, eu tô até me sentindo... Isso, liga para ela, fala assim, obrigado por ter me alimentado. Obrigado, mãe, né? Por ter me ensinado. Quem eu sou. Então, acho que essa é a ferramenta mais simples e prática, que é por excelência cristã, porque é o cristão que compreende que Deus é quem fez essa estrutura de nós dependermos uns dos outros, sabe? Uhum. Nos meus devocionais, eu tenho lido Êxodo, e tem sido um exercício interessante, porque sempre é impossível ler. Eu estou bem ali depois do que Deus entrega as tábuas da aliança e a lei, começa a falar da lei, e aí tá bem naquela parte bem chata de ler. Mas aí é interessante porque eu sempre vou fazendo aquela leitura hermenêutica cristológica que o Rodrigo falou, né? Sempre tentando observar, ler esse texto com o óculos de Jesus, né? E pensando que a nossa sociedade, na forma como ela está configurada hoje, é muito mais parecido com isso que eu leio agora em Êxodo 21, 22, do que com o que Jesus propõe depois, porque depois Jesus vai falar, vocês lembram que foi falado olho por olho, dente por dente. Isso é bíblico, né? Qualquer pessoa aí pode pegar, então, a sua Bíblia e usar isso como argumento bíblico. Fala, não, aqui tá olho por olho, dente por dente, tá lá em Êxodo. Mas Jesus fala, isso aqui agora, dentro da minha lógica, eu tô superando isso, a gente tá dando um passo além disso aqui, porque isso aqui não vai funcionar mais. O que vai funcionar é a superação disso aqui, é um passo além, é o fim dessa reciprocidade. E digo mais, se o outro te der uma cacetada, você vai oferecer a outra face para ele. Isso aí é muito revolucionário do ponto de vista social. Então, exclui o que é fundamento quase que de qualquer argumento hoje em dia. Fala, não, eu preciso ter uma arma, porque se o cara vier me assaltar, eu preciso matar ele antes dele me matar. Por isso fala, não. Que para mim essa equação ela fecha
no Evangelho, fica claro para mim, a espiritualidade cristã fica claro com o seu objetivo, quando você entende que é relacional. É tudo sobre relação. Jesus, todos os ensinamentos de Jesus são muito mais éticos do que doutrinários. Muito mais. Você pega o Sermão do Monte, é absurdamente ético, entendeu? Então, assim, você está vendo Deus falar sobre... Você está vendo Jesus ensinar, falar sobre que o Evangelho, a Boa Nova, a redenção dos seres humanos tem a ver com uma relação. Ele diz que os discípulos de Jesus serão reconhecidos como discípulos dele quando amarem uns aos outros. E é exatamente isso. Essa que o Thiago estava falando. Que Jesus está falando. Porque quando ele traz essa proposta, ele fala assim: você vai ser amado, você vai ser. A gente vai conseguir resolver isso aqui quando chegar a pessoa, independente do que ela tiver feito, ou do jeito que ela pense, ou do jeito que ela viva, ou o que ela queira fazer com você. De você para ela, vai partir um olhar de que ela é um ser. É isso aí. Né? Que é o que o Thiago falou. Que é muito difícil, cara. Mas que é a única alternativa. Tipo, alternativa. Fora isso, todo mundo segue Banguela. É a alternativa essa alternativa que gera unidade, é a alternativa que, por exemplo, a gente estava falando sobre, conversando no discipulado lá, aí surgiu a pergunta, existe uma verdade absoluta? E eu falei assim, olha, me dá 5 minutos. Não existe uma verdade absoluta. Por quê? Porque verdade absoluta pressupõe que uma verdade é uma ideia. A gente continua estabelecendo um dogma. Enquanto a gente estabelecer um dogma, a gente está dizendo que existem pessoas que têm argumentos corretos, estão certas e é isso, e outras que não, baseado naquela cartilha, naquela placa. Agora, quando você sai disso, a verdade é uma pessoa, a gente tem que sentar na mesa e dialogar para você conhecer o que é isso, que verdade é essa que é uma pessoa. Como que a gente explode a mente para tentar entender isso, entendeu? A gente precisa sentar e dialogar. A gente começa a permitir que as pessoas tenham um lugar na nossa... Isso é revolucionário. Eu nunca vi nenhuma espiritualidade trazer isso, entendeu? Essa é a parada que muda. Isso que me faz estar na fé cristã. Isso que me faz... me aquece quando eu converso com meus amigos ateus, quando eu converso com gente que crê em outras espiritualidades. Quando a gente conversa e abre diálogo, o que mais me dá esse brilho de aquilo que Pedro falou, cara, sabe? Para onde eu vou, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, é justamente isso para mim. Assim, cara, eu tô numa espiritualidade onde o mestre quer sentar na mesa, onde Deus veio aqui, onde o Criador Supremo, o Ser Supremo resolveu olhar nos olhos da sua criação e dizer que ama, morrer por eles, lavar os pés deles, entendeu? Então, tipo assim, não existe nada tão poderoso quanto isso na nossa fé. Só que, por a gente não crer nisso, ou não entender isso, a gente acha que precisa de algum outro tipo de poder. É o pináculo do tempo, é o transformar pedra em pão, entendeu? É o dinheiro, é a fama, é o poder, é os acordos, é estar em algum lugar, alguma posição, é uma ideologia, é uma ideia, é uma cartilha de ideias, é uma lei, Isso fere aquilo que é mais precioso na fé cristã, que é a relação de amor e de afeto que Deus propõe quando adota a gente como filho. Estava assistindo um vídeo do Caio Fábio no Instagram, mas o importante, o que foi legal desse vídeo não foi nem o conteúdo do vídeo, mas que um dos comentários embaixo, eu não sei por que eu ainda faço isso, mas eu entrei e tinha um comentário lá falando assim: isso é um absurdo, você é enviado de Satanás e eu não vou te seguir, você não sei o que lá. Aí o Fábio respondeu, o cara falou, vou deixar de seguir porque você é um... Aí o Fábio respondeu assim, vai em paz, irmão, Deus te abençoe e se eu vou estar por aqui, se um dia você quiser voltar, volta também. Eu achei isso muito maneiro, assim, porque também a gente, imagina, né, era o Caio Fábio contra o Joãozinho 237594, que talvez seja até um bot. Com foto de anime. Mas foto de anime. A gente também caiu nessa pira de que a gente tem que estar com a razão e necessariamente essa razão tem que colonizar a consciência do outro, assim, tipo...
O cara chega, e a resposta foi, cara, vai em paz, Deus te abençoe, te ilumine aí, se tudo der certo na sua caminhada, a gente se encontra lá no céu, se quiser voltar depois também, volta e tamo tudo junto, tá? Sabe que E isso é muito maneiro, tipo, eu penso também em Jesus lá com o jovem rico, lá, Jesus falou tal, e o cara ainda, não, mas eu quero, falei, então vende tudo e me segue. Aí foi embora triste e Jesus falou, vai em paz também, cara, e se você quiser voltar depois, volta, tipo. Sabe que, cara, eu tava conversando essa semana com alguns pastores da mentoria e, cara, uma das coisas que mais mexeu comigo foi justamente eles estavam trazendo uma questão sobre legalismo, né? E a gente não sei porquê, mas a gente acha que nós não somos legalistas, né? E aí ele trouxe umas questões muito legais, que foi assim, ele falou assim, Rodrigo, o que te incomoda hoje como pastor nos seus grupos de liderança? Eu falei, o que mais me incomoda é a falta de compromisso da galera, tem que ficar pedindo, seja compromissado e tudo mais. Aí ele falou, pois é, mas por que você exige isso deles, cara? Por que você está exigindo compromisso? Porque se você está exigindo compromisso, já caiu no legalismo, já caiu na lógica do sistema religioso, entendeu? Eu falei, mas como assim? Mas não é o compromisso que faz o negócio? Ele, pois essa é a nossa lógica. A gente acha que é o nosso fazer as coisas, produzir coisas que fazem a gente demonstrar que estamos comprometidos com a obra, né? Compromisso, comprometido. Mas nós pastores, a gente precisa abrir mão disso. Eu falei, mas a gente fica com o quê? Aí ele foi, sabe aquela paulada que a gente dá, que a gente fala assim, nossa, era isso esse tempo todo? A gente fica com a rendição. A gente precisa ensinar a rendição. Porque quando a gente se rende, cara, a gente ensina a rendição, a gente para de querer ter razão das coisas. E para de achar que tem que produzir, tem que fazer, porque se não fizer, porque se deixar de fazer. E Deus, cara, ele já disse que ama a gente já é filho amado, entendeu? E aí ele trouxe a passagem de Jesus, quando Jesus é batizado. E aí Deus vira e fala assim para Jesus, esse é meu filho amado, em quem tenho alegria, que me dá prazer, né? E aí ele falou assim para mim, o que Jesus tinha feito, Rodrigo, ali? Nada. Não tinha feito um milagre, não tinha começado o ministério dele. Jesus estava sendo batizado e Deus falou que esse era o filho amado dele, que ele tem alegria. Por que a gente está exigindo das pessoas compromisso? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que entrar na discussão, porque a gente já virou legalista também, a gente já tá... E a gente tem que ensinar a rendição, porque quando a gente começa a se render e assumir o nosso papel de filho, as pessoas começam a olhar isso e a gente começa a dar testemunho do que é essa vida a partir de uma relação de amor. É porque eu aprendi com essa experiência que eu prego isso, né? Eu não prego uma ideia, eu não prego uma doutrina, eu prego uma experiência com a verdade, porque a verdade é uma pessoa, então eu tenho uma experiência, uma relação com ela. Eu prego uma experiência com o amor, com Deus que é amor, então eu tenho um relacionamento com Ele. E isso faz toda a diferença no pastoreio, em como a gente gere as pessoas que estão com a gente na comunidade que Deus vai dando pra gente. Então, eu acho que o que falta talvez na gente também é entender esse lugar de rendição, sabe? Eu preciso me render. Tiago, quer acrescentar? Pastor, né, cara? Pastor, né? Pastor tem essas paradas, né? Lacra, pastor lacrou. Pastor lacra. Pastor foi formado para isso. Pastor foi formado para isso. O pastor sabe fazer duas coisas. Ele sabe fazer piada ruim e lacrar no final da pregação. Em 3 pontos, que é batista. Tiagão, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Fala aí em quem você vai votar. Não, brincadeira. Faz aí seu jabá, fala do seu livro, como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí. Pô, cara, que massa, foi muito legal, mano. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Hernani, foi muito massa estar com vocês. Eu tive muitas reflexões aqui, vou dormir pensando em algumas coisas que a gente conversou, né? Espero que o pessoal goste aí também das nossas reflexões. Bom, então, eu nas redes sociais, meu nome tá Thiago Melo, sem TH, só o TI mesmo, o Melo com L só, o mais simples, né? Nome bíblico, sou filho de crente. Então, você pode me procurar lá, eu
eu quase não posto muita coisa, mas lá tem o link para alguns artigos publicados meus, né, de cunho mais acadêmico e tal. E agora está sendo lançado aí o meu livreto pela Mundo Cristão, que é fruto da minha dissertação de mestrado sobre uma tradição chamada de neocalvinismo. É uma tradição aí pouco conhecida, muito falada, pouco lida. Eu não sou neocalvinista, mas fui um pesquisador dessa tradição, portanto eu fiz aí o trabalho de compilar... Perdeu o Hernani, caiu, e você ia vir com o pé no peito. Compilar as informações dele para ter um material para o pessoal estudar, né? Basicamente isso. Thiago veio categórico, eu não sou neocalvinista. Mas o Thiago, só revelar o pecado aí. Quando o Rodrigo falou sobre a sua pesquisa sobre a coisa, eu falei, mas ele não é neocalvinista não, né? Senão eu vou... E usei um termo chulo. O Rodrigo falou, não sei, mas eu sou. E aí, o que você vai me xingar também? Exortei ele. Nem sei se estou. Só daí lançou a carta do Você Não É Teólogo, que ele falou, você nem sabe o que é e tá mandando aí as pessoas aí pra esse lugar aí. Pastor faz isso mesmo. Mas então, cara, é o seguinte, né, cara, eu até tinha uma certa afinidade com essa tradição e tudo, mas pesquisando, eu sou muito existencialista para gostar dessa, para me colocar sobre essas tradições. Cantar com os idealismos. Essas meninices. Apesar de que eu posso falar para vocês o seguinte, isso é até interessante, né? Eu não encontrei até hoje nenhuma tradição que trate do pluralismo teológico de maneira mais importante e aberta, como eu encontrei no neocalvinismo. Mas, enfim, é uma tradição, cara, interessante de se estudar, sabe? Inclusive é por isso que eu pensei em publicar isso aí como livreto, né? Mas vai ser publicado, ou já está publicado? Vai ser aí? Então, já está em pré-venda, né? Vai começar a ser entregue aí no dia 18 de julho. Vai ter link aí para quem tiver interesse. No post do episódio vai ter o link, então acessem o link lá, prestigiem, comprem o livro do Thiago. Um livro. Fiz com muito carinho, essa pesquisa com muito método científico, como é exigido, então tenho certeza que vai ser muito útil para o pessoal. E tenho certeza que um monte de gente vai gostar da tradição, inclusive, né? Dos escritos ali e tal, por conta do livreto. Eu espero que seja muito bom para o pessoal. Valeu, viu, mano? Obrigado mesmo. Volte sempre, a casa tá aberta. Quando quiser voltar, é só dar um salve aí, você já se sinta em casa. Rodrigo Quintão, pastor mais bonito de Campinas e região. Beijo. Um beijo, Hernani, o meu ministro de louvor. Aposentado. Aposentado não, como é que se diz? Rebelde. Hiato. Ele é o Ranger Verde dos ministros de louvor. O Ranger Verde só aparece de vez em quando. Eu não sou Ranger Verde porque eu não toco flauta. Ranger Verde tocava flauta. É verdade. Nossa, cara. Olha, beijo, Ranger Verde. Pega essa referência. Né? Boa noite, galera. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Thiagão, sempre aprendo com você. É muito bom te ouvir. Muito bom mesmo, cara. Foi um presentão ter a sua amizade aí nesse Conversas Pastorais que a gente tem. Conversas Pastorais do interior. Era muito massa. Polo Campinas. Polo Campinas, É isso mesmo. Valeu, gente. Foi muito bom. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem e nos acompanham. Se quiserem, nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, que é quem publica esse humilde podcast, quem sempre nós agradecemos. Sigam também a @Crentaços. E a gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!